Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu convido os irmãos para nós lermos no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, o capítulo de número 30. Diz assim a palavra de Deus. Palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que te tenho dito. Porque eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, e torná-lo-eis a trazer a terra que dei aos teus pais, e a possuirão. E essas são as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor, de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto. Por que, pois, vejo a cada homem com as mãos sobre os lombos, como o que está dando à luz? E por que se tem tornado macilento todos os rostos? Porque aquele dia é tão grande, que não houve outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão deles os estranhos. Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Não tema, pois, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência e da tua terra do cativeiro, e Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou o Senhor, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalharei a ti. Porém não te darei fim, mas castigar-te-ei com medida, e de tudo te não terei por inocente. Muito obrigado por poder vos assentar em o nome de Jesus. Meus irmãos, nós acabamos de ler um trecho da palavra do Senhor aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 30, no Antigo Testamento, que popularmente é conhecido como o profeta chorão. Mas ele tinha uma causa porque ele chorava. Era simplesmente porque ele via a geração dele, os contemporâneos dele, estar virando as costas e se afastando de Deus a todo vapor. Tudo quanto Deus tinha ordenado para a nação de Israel, os contemporâneos de Jeremias, cada dia que passava, viravam as costas, e Jeremias parece que sentia dentro de si o sentimento de Deus. E então ele se lastimava, ele chorava por ver o povo se afastando de Deus. O profeta Jeremias, ele foi um dos profetas que profetizou um pouco antes do cativeiro. E através de Deus, Deus usou esse profeta para advertir toda a nação de Israel que se caso eles continuassem na idolatria, na rebeldia, distanciando-se cada vez mais do Senhor, Deus iria trazer uma nação de longe, uma nação do norte, a qual eles não conheciam a língua, e deu muitas características dessa nação. Diz que essa nação era como lobos vorazes que à tarde não perdoa a sua presa, era como um leão que quando pegava a sua presa, ali triturava os ossos através dos seus dentes, e deu muitas características falando a respeito de Nabucodonosor e a nação que estava situada ao extremo norte da nação de Israel. Então Jeremias foi usado de uma forma eloquente para advertir esse povo de que se eles continuassem na idolatria e não dando ouvido a Deus, Deus iria retribuir esse povo segundo as suas obras. E Jeremias, ele teve o privilégio de ver a maioria das suas profecias se cumprindo. Só que quando ele profetizava da parte de Deus, ele esperava que o povo ali constrangesse os seus corações,
se humilhasse com pó e cinza e se voltasse para Deus. Mas o povo se rebelava cada vez mais, levantava falsos profetas que comiam à mesa dos reis, que estavam ali profetizando em favor do rei, e dizia que a profecia não ia se cumprir. E quando Jeremias via esse movimento acontecendo, então Jeremias se lastimava e Jeremias chorava. Mas Jeremias teve ali, entre aspas, o privilégio de ver todas as suas profecias se cumprindo. Ele profetizou sobre a destruição do templo. Ele viu o templo sendo destruído. Ele profetizou sobre a destruição de Jerusalém. Ele viu a cidade sendo destruída. E o que me chama a atenção é que Deus, em todos os tempos, em todos os momentos, em todos os lugares, Deus sempre teve alguém para advertir, para pregar e para ser o seu mensageiro no meio do povo. Boa parte da nação de Israel daquela época, ou seja, milhares e milhares, foram levados para o cativeiro. Jeremias, por ser já bem de idade, por ser velho e ter um poder aquisitivo bem baixo, ele não foi levado cativo. Ele ainda continuou entre os remanescentes pregando a palavra de Deus. Mas Deus precisava de alguém entre os cativos para continuar pregando a palavra de Deus. Para isso, ele leva então o jovem Ezequiel, que era contemporâneo de Jeremias, só que tinha menos da metade de Jeremias. Enquanto Jeremias pregava entre os remanescentes, entre os que sobraram, que não foram para o cativeiro, Ezequiel pregava junto ao rio Quebar, nas margens do rio, junto com os cativos. Mas tinha um outro rapaz, que também Deus precisava de alguém testemunhando dele, do nome dele, das grandezas dele, lá nos altos palácios, um jovem por nome de Daniel, que pertencia à linhagem de Judá, à linhagem real. Ele não podia ser levado junto com os cativos, junto com Ezequiel, porque Ezequiel era da tribo de Levi. Ele, por ser da tribo de Judá, da linhagem real, ele foi levado para servir no palácio. Então lá no palácio Deus contava com Daniel. Lá entre os cativos Deus contava com Ezequiel. E entre o remanescente Deus contava com o profeta Jeremias. Louvado seja o nome precioso de Jesus. E o que nós aprendemos sobre isso? Que às vezes no lugar que nós estamos, Deus nos colocou ali, criou oportunidades, criou meios e nos colocou ali para nós sermos uma luz, para ali nós pregarmos o evangelho, para ali nós convencermos e não sermos convencidos, ali para nós ganharmos e não sermos ganhados para os outros, porque disso aonde tem um crente, Deus conta com um crente ali para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Porque às vezes, como tem o nosso pastor presidente e os demais pastores que trabalham na parte administrativa, eles não são oniscientes e nem tampouco onipresentes. Eles não podem estar aonde eu estou ou aonde você está. Mas lá, nós num só pensamento, num só espírito, num só propósito, nós temos que pregar a palavra de Deus para fazer crescer o reino de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E o profeta Jeremias, ele deixou algumas de suas profecias ainda em aberto. Algumas das suas profecias, ou a maioria delas, ele viu elas cumprindo. Porém, a profecia do capítulo de número 30, ela ainda não se cumpriu. Ela ainda está aberta e ela vai se cumprir a qualquer momento. Porque esse trecho do livro do profeta Jeremias, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 13, é uma parte
tremenda que fala do período da grande tribulação, aonde haverá um período nunca visto na história, nunca experimentado pela humanidade, que vai acontecer a qualquer momento. Há quem diga que a igreja e a humanidade, no momento, no ano de 2026, enquanto vos falo, está dizendo que nós já estamos vivendo no período da grande tribulação. Só que é um engano a pessoa pregar isso, e é um engano a pessoa acreditar que nós estamos vivendo no período da grande tribulação, ou nesse período aqui profetizado pelo profeta Jeremias. Não, senhores, a grande tribulação, como profetizada aqui no capítulo 30, com esses horrores que está registrado aqui, é só você pegar a Bíblia revista e corrigida, depois você pega a Bíblia revista e atualizada, depois você pega a NVI, depois você pega a NTLH e leia nessas 4 versões, e você vai descobrir que isso aqui é pior do que qualquer filme de terror já lançado. É esse período que está aqui. Aqui o profeta Jeremias chega a ponto de dizer: pode um homem sentir dores como se estiver dando à luz? E o povo fala assim: não pode. Pois é, eu olho para o futuro e eu vejo os homens com as mãos nos ombros e com as mãos na escadeira, sentindo dores, parecendo que vão dar à luz, por causa dos horrores que vai acometer a humanidade no período da grande tribulação. E por que eu digo que esse período ele ainda não começou? Esse período ainda não começou por uma forte e clara evidência. A igreja do Senhor Jesus, ela ainda está aqui pregando o evangelho, porque a tribulação, conforme profetizada na Bíblia, ela só começa propriamente dita quando a igreja do Senhor ela ser arrebatada da terra. E será, irmãos, esse período um período nunca visto na história. Por que será? Primeiramente, o dragão, que é Satanás, ele vai descer definitivo das regiões celestiais para a terra, aonde ele já tem um homem, um indivíduo masculino, a qual ele vai possuir integralmente esse homem, e vai enchê-lo por completo, e vai dar toda a autoridade e todo o poder para ele agir na terra. E ele começará lá na cidade de Israel, lá no Oriente Médio, e de lá vai se alastrar pela Europa, pelas Américas, e todo o mundo habitado, ele governando o mundo. Esse político, ele vai ser possuído por Satanás para governar o mundo. Mas repito, tudo isso só após o arrebatamento da igreja. E juntamente com esse indivíduo, surgirá um outro segundo indivíduo, que a Bíblia o chama de falso profeta, aonde ele vai trabalhar na área da religião, para convencer o restante das pessoas. E as pessoas vão elegê-lo a nível de mundo, para que um governe na política e outro governe na religião. Mas alguém poderia falar o seguinte: irmão, haverá nesse mundo tão grande, nesse espaço geográfico tão grande do nosso planeta, algum lugar que vai escapar desse domínio satânico mundial? Não, o único escape, o único lugar físico, geográfico, que vai escapar da possessão desses homens satânicos, do governo desses homens satânicos na terra, é somente um lugar, aonde a igreja de Jesus Cristo vai adentrar, que é os céus dos céus, aonde ela for arrebatada. Ali não haverá e não há influência satânica, mas toda essa terra, porque recentemente eu ouvi um grande pregador falando que Deus estabeleceu cidades aonde as pessoas podem refugiar e fugir do anticristo e fugir na grande tribulação. E disse que um desses países é
o Brasil. Não se engane com isso. Isso é uma grande mentira. Assim como o reino, o poder de Deus alcança toda a terra, o governo de Satanás vai ser entregue debaixo da autoridade de Deus para ele governar essa terra. E não haverá uma alma viva nessa terra que possa escapar do governo satânico após o arrebatamento da igreja. A única maneira da pessoa escapar desse governo satânico é ele rumar agora em direção a Cristo, aceitando como o seu Salvador, tendo o seu nome escrito no livro da vida. É a única maneira dele pegar passagem, passaporte para escapar desse período que está por vir. Aí alguém pergunta e pode indagar, mas isso é praticamente impossível. Como que pode governar o mundo? Como pode influenciar o mundo? Esses dias atrás, vocês sabem muito bem que nós passamos por uma grande pandemia. E muitas pessoas dizem que aquilo ali foi o último teste para provar que é fácil dominar as pessoas e levar as pessoas em uma só direção e obedecer uma pequena regra. Por exemplo, quem necessitava dos caixas eletrônicos, se você não estivesse usando o simples pedaço de um pano com um elástico incomodando atrás da orelha, fazendo calo atrás da orelha, você não teria acesso ao seu salário, ao seu dinheiro, aos seus proventos, para você quitar as suas dívidas. Um simples pedacinho daquilo ali dominou todo mundo. E aonde nós olhávamos no mundo completo, até mesmo na nossa pacata cidade de São Miguel, aonde eu trabalhava, onde vocês trabalham, estava todo mundo ali com a máscara ali, usando, porque era praticamente uma ordem mundial, uma coisa simples dessa. Agora vocês imaginam alguém aparecer possuído por Satanás, com todo o poder de sinais, engano, de mentira, ainda debaixo da autoridade de Deus, debaixo da autorização de Deus. Vai ser a coisa mais fácil, vai ser a coisa mais fácil nos dias de hoje para dominar esse mundo. E a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, se caso ela não fosse arrebatada antes disso, eu, você, nós seríamos obrigados, seríamos pressionados. O funil nos levaria para a ponta dele, para nós também aderirmos a este governo. Por causa disso, a igreja, ela vai ser retirada da terra antes que isso aconteça. E além disso, haverá o juízo de Deus e a ira do Cordeiro sobre essa terra, trazendo terremotos sobre essa terra como nunca houve, trazendo doenças sobre essa terra nunca cogitado pela ciência ou pela medicina. Ilhas irão mudar de lugar. Países tal qual nós conhecemos, continente tal qual nós conhecemos, eles deixarão de existir nesse período da grande tribulação. Haverá pestes, haverá perseguição tão grande, haverá um decreto a nível de mundo, que ninguém poderá comercializar absolutamente nada, quem não aderir ou aceitar esse governo mundial. Aí então, como que a igreja poderia ficar aqui? Porque nós, como cidadãos do céu e cidadãos da terra, as coisas lícitas aqui da terra, as coisas normais e naturais, nós compartilhamos com todas as pessoas. Como é que nós poderíamos aí pagar os impostos dos nossos veículos?
nós movimentarmos as contas bancárias, nós comprarmos ou nós vendermos as coisas mais básicas. Porque por mais que você, no domingo hoje, você na sua casa ou na casa de alguém, você participou daquele churrasco, que depois só deu vontade de deitar, de tão cheio que você ficou, depois da janta, você vai se alimentar, a não ser algumas pessoas que estão fazendo regime. Mas amanhã você vai ter. E agora, você já imaginou o recolhimento de todo o dinheiro físico, e ele ficar todo digital, e você ir lá para fazer isso, para você comprar o pão do café da manhã, para a sua esposa, para os seus filhos, ou para você mesmo, ou para qualquer pessoa que dependa de você, e você chegar lá, e você não poder comprar, porque você não aceita esse governo. Você, olha, eu digo para vocês, você que pensa assim, é porque você nunca passou necessidade na sua vida, é porque você nunca passou fome na sua vida, o teu físico, a tua alma, nunca reclamou por alimento, porque se você tivesse passado, você saberia muito bem o que é isso, que você é capaz de fazer para alimentar esse corpo, você aderiria, e por esta razão, a igreja de Jesus Cristo, ela vai ser arrebatada. Eu me lembro muito bem que eu morava em uma favela na cidade de Foz do Iguaçu. Meu pai havia mudado, não foi embora por caçar em serviço, melhora de vida, no estado de São Paulo. E deixou a minha mãe e mais 4 filhos. E minha mãe não conseguia arrumar emprego e nós começamos a passar fome. Eu sei o que é passar fome. Eu sei o que é ter um calção e uma camiseta para ir na escola, para viver de dia e para a noite, ainda para visitar os avós. E os avós numa situação pior do que a nossa. E eu me lembro muito bem que uma vez a coisa ficou tão extrema, mas tão extrema mesmo, que tinha um hipermercado. E no final de semana, alguns finais de semana, eles faziam a limpeza, e eles pegavam pedras de gelo do tamanho de um carro popular e jogavam lá para fora. E eu chegava ali com as vistas boas que eu tinha, eu olhava lá no centro daquela pedrona de gelo, eu vi um pequeno peixinho que tinha escapado, que estava ali, perdido, e eu ficava ali vigiando ele, e eu chamava o meu irmão, eu chamava a minha irmã, e falava assim, olha, tem uma pedra de gelo do tamanho de um carro, mas tem um peixinho lá dentro. Vamos ficar aguardando até o sol derreter para nós pegarmos aquele peixinho. Aí o gelo estava muito forte. Eu ia em casa, eu pegava um martelo e eu pegava uma taiadeira e eu ia bater até 2, 3 horas da tarde até quebrar a pedra de gelo para sair correndo para casa e levar aquele peixinho para minha mãe fritar ele e colocar lá num monte de água e fazer um caldo com cebolinha, e nós encher a nossa barriga com água, sal, e um peixe e um pouquinho de cebolinha. Eu sei o que é isso. E com tanto alimento que existe no planeta Terra, vai haver um racionamento tremendo. Por quê? Porque os celeiros de abastecimento do mundo vai ficar à mercê, a cuidado desse governador. Ele governará a partir de Jerusalém, se expandirá para a Europa, as Américas, e vai chegar aqui, e ele terá os seus representantes. Aí, então as pessoas irão fazer fila, porque precisa de alimento. Mas você faz parte do governo? Não, eu não faço parte do governo. Aí pessoas vão ter que se entregar aquilo ali para sobreviver pelo básico da vida. Então é por esta razão que a igreja de Jesus, ela vai ser retirada da terra. E uma forte evidência de que a igreja... Vamos ficar de pé para nós terminarmos aqui? 8h40 eu tenho que terminar. Uma forte evidência que a Bíblia nos diz, tem que prestar atenção nos textos que a gente lê, que às vezes passa despercebido. O apóstolo Paulo disse que nós somos embaixadores de Cristo ou de Deus na terra. Presta atenção nisso. Nos dias de hoje, vocês podem pesquisar. Quando todo país tem um embaixador no outro país.
tem as embaixadas. Todo país tem. E ali tem um embaixador, alguém que representa as ideias do outro país, para que não haja guerra. E se caso houver a probabilidade de uma guerra, eles entrarem em um acordo de paz e assim por diante, para representar os interesses daquele outro país. E Deus tenha a igreja coletivamente e os crentes individualmente como embaixadores na terra, para representar a vontade de Deus aqui na terra. Mas tem um pequeno detalhe. Quando um país vai declarar guerra a outro país, se o embaixador está ali, a primeira coisa que o país faz é arrancar o embaixador dali para depois declarar a guerra. Ele não declara guerra enquanto o embaixador estiver ali. E a igreja, como embaixador de Cristo, como embaixador de Deus na terra, Deus não vai entregar esse mundo nas mãos de Satanás enquanto a igreja estiver aqui. Deus não vai declarar guerra a este mundo enquanto a igreja dele estiver aqui. Mas a partir do momento que a igreja desaparecer da terra e encontrar-se com Cristo, Deus vai entregar esse mundo nas mãos de Satanás. Deus vai declarar guerra a este mundo. E o que tem de pessoas por aí que não está nem preocupado, está preocupado é com o entretenimento. Ontem mesmo alguém perguntou para mim: e aí, você vai assistir o jogo da seleção? Eu peguei e falei: não, eu não vou assistir. Mas você não vai assistir? Eu falei: não, o último jogo de seleção que eu assisti foi no ano de 1990 e nunca mais eu assisti. Ele pegou e falou assim: nossa, mas você não é patriota? Ah, para mim ser patriota, eu tenho que me saltar, pular, soltar fogos, espantar gato, cachorro do vizinho, colocar a vida dos outros em risco para mim ser patriota? Para ser patriota não é torcer e estar no meio de um povo desse que não tem um pingo de temor a Deus. Ser patriota é outra coisa totalmente diferente. E aí o que acontece? E tem muitas pessoas preocupadas. Ah, meu Deus do céu, eu peço e oro a Deus. Deus, tenha misericórdia. Não arrebate a igreja. É a minha oração. Mas quem é o Senhor para ouvir a voz de um verme como sou eu? Mas, Senhor, se o Senhor arrebatar a igreja, ni Copa do Mundo, ni Copa América, ni Libertadores, ou na época da política, Deus, tenha misericórdia. É muito crente que vai ficar, porque está envolvido nessas coisas que não compete para cristão. Ah, mas agora deixa isso para o pastor. Irmão, eu não estou ordenando nada, não estou pedindo nada, só estou advertindo vocês que o diabo, o nosso adversário, que é o enganador, ele faz de tudo para tirar o foco da cruz do Calvário que está na nossa mente, que está no nosso coração. E como é fácil desfocar pessoas, como é fácil desfocar esses cristãos. Eu já vi no final aí, irmãos, quando o político ganhou, fazer a carreata. Quer fazer? Faça, mas faça com moderação. Mas eu já vi crente fundir motor de moto, pipocando moto. Misericórdia. Misericórdia. Então, que Deus tenha misericórdia e nós não percamos o foco. Que nada venha, irmão, tirar o nosso foco. Porque eu digo com toda certeza para vocês, na hora que nós nem pensamos, na hora que nós nem imaginamos, na hora que esse mundo nem imagina, a igreja do Senhor vai ser arrebatada dessa terra e esse mundo vai ser entregue. E muitas pessoas serão pegas de surpresa. Muito obrigado, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe.